Novamente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. A gente está agora finalizando a nossa semana, chegamos na sexta-feira. Então, mais uma semana concluída. Nós somos a turma do G1, vocês já sabem, né? E a gente está no processo de alfabetização e numeramento. Nós estamos na trilha Alicerce Desbravador, lá no finalzinho dela, chegando na trilha Mochileiro, né? Algumas crianças, inclusive, já estão no Mochileiro. E aí a gente vai avançando aí no nosso aprendizado, no nosso conhecimento. É sempre bom relembrar o nosso nome, né? Eu sei que vocês sabem, mas às vezes tem alguém aí de casa que está vendo pela primeira vez a nossa aula e ainda não conhece a gente. Então, eu preciso falar que meu nome é Vitor. E meu nome é Clarice. Sejam todos bem-vindos novamente. Então, a Letícia perguntou o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Então, hoje na aula, a gente vai conhecer sobre os seres não vivos, né? Que era uma coisa que a gente ia conversar na aula passada e acabou não dando tempo. E a gente vai entender um pouco mais sobre as plantas, né? Como elas vivem, como que é a vida delas, né? Porque as plantas são um ser vivo muito importante para a existência aqui na Terra. E aí a gente vai precisar do quê? Vai precisar de caderno, lápis de escrever, borracha e apontador. Então, olhem aí se está tudo ok aí, se tem tudo do seu lado. Vocês aí de casa que estão acompanhando na televisão, também pega lápis, pega caderno e venha fazer a nossa aula junto com a gente. Vamos para o nosso Mindfulness. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar nosso Mindfulness, que a gente está um pouquinho atrasado. Então, vocês já sabem, né? Acho que hoje eu vou fazer uma atividade diferente. Vamos fazer um alongamento hoje, tá certo? Então, já vamos se preparando, já vamos se ajeitar aqui na cadeira. Fazer um alongamento bem rapidinho para a gente se esquentar e ter uma sexta-feira muito boa. Então, a gente sempre começa pelo pescoço, né, que é a parte de cima do nosso corpo. Então, vamos olhar para a esquerda. Para a esquerda, inspira 3 vezes. Agora volta à posição normal e olha para o outro lado. Volta. Agora vamos olhar para cima. Volta. Olhar para baixo. Voltando. Agora, ombro. Fazer aquilo que a gente já sabe fazer, girar ele para frente. Para frente. Isso. Agora vamos para trás. Muito bem. Agora é assim, né? Pega a mão direita, põe nas costas, e a mão esquerda você põe no cotovelo que está dobrado e puxa até onde você conseguir. Ah, isso. Agora troca o lado, troca as mãos. Isso. Muito bem. Agora sim. A mão esquerda vai para lá, deixa ela assim, e a outra mão você vai fechar assim e vai puxar para o lado. Inverte. E se sentem aqui perto do ombro, puxar.
Agora, entrelaça as mãos e vai para frente. Isso, estica tanto você conseguir. Agora, vamos para cima. Peraí, eu tô chegando. Peguei a mão para cima. Isso, muito bem. Acho que agora tá bom. A gente já deu uma esquentada, né? Então, vamos começar a nossa aula, tá certo? Então, né, na nossa sexta-feira passada, na nossa aula de descoberta, a gente falou um pouco sobre os seres vivos, né? A gente conheceu eles. E agora, nessa aula de sexta-feira de descoberta dessa semana, nós vamos conhecer também os seres não vivos, né? Que era o que a gente ia ver na aula passada, e entender um pouco mais sobre as plantas, que são um tipo de seres vivos. Tá certo, pessoal? Então, hoje, eu preciso da atenção de vocês, que a gente vai aprender muitas coisas novas. E algumas coisas eu acho que vocês já conhecem também, aí que eu vou querer ouvir vocês falando também. Então aqui, vocês lembram o nome desse pinguim aqui, né? Ada. Ada. E ela é do quê? Pinguim da descoberta. Da descoberta, muito bem. Vamos ver aqui que elas estão conversando, né? Finalmente chegou sexta-feira. Está pronta para novas descobertas, Ali? Claro, Ada. Em nossa última aula, estudamos os seres vivos. O que veremos hoje? Estudaremos um pouco mais sobre as plantas, mas antes vamos conversar sobre um assunto que ficou faltando na nossa última aula: os seres não vivos. Os seres não vivos são aqueles que não passam pelo ciclo da vida. Vocês lembram do ciclo da vida, né? Você nasce pequenininho, vai crescendo, se torna Sim. adulto e aí morre no final da vida. Então, os seres não vivos não passam por isso. Então, a gente pode ver, sei lá, esse copo aqui que eu tenho. Esse copo é um ser não vivo, porque ele não nasce pequenininho, vai crescendo e depois morre no final da vida. Porque ele já está pronto do jeito que ele está. Então, ele não passa por nenhuma transformação. Só tem um jeito dele morrer. Quando ele Quebrando. quebra. Muito bem. Mas é isso. Se alguma coisa não for lá e quebrar ele não vai mudar. Entende? Os seres vivos não, eles vão se transformando ao longo da sua vida. Os seres não vivos precisam de alguma coisa de fora, fazer alguma coisa com eles para eles serem transformados, né? No caso do copo, precisa de alguém que derrube ele para ele quebrar. Ele não vai mudar sozinho, né? Então a gente chama esses seres não vivos de seres, né, seres inanimados. Tá faltando esse aqui. Inanimado quer dizer que não tem vida, né? E esse é um termo que a gente pode usar também para esses seres não vivos. Eles podem ser naturais ou eles podem ser construídos. Entre os seres não vivos naturais estão os rios, mares, solo, rochas, as montanhas e o sol, né? A gente pode ver aqui alguns exemplos. O rio, a montanha, o sol. Essas coisas não são seres vivos, porque eles não nascem, crescem e morrem depois. São coisas que não passam por esse processo de transformação. Mas mesmo assim, eles são muito importantes, né? Imagina como é que é viver sem um rio, viver sem o sol, né? Eles são muito importantes para a vida dos seres vivos. Tá certo, pessoal? Vocês entendem isso? Sim. Então, sem esses outros seres que não são vivos, a vida não seria possível. Então, quando a gente vai estudar os seres vivos, a gente tem que prestar atenção como eles também vão se relacionar com os seres não vivos. Então, imagina como seria para o peixe viver sem o rio. Não dá, é impossível. Então, os seres vivos sempre vão precisar dos seres não vivos.
e vão sempre se relacionar com eles. Aí, né, além dos seres que a gente encontra na natureza, também tem os seres que são construídos, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de coisas que a gente pode construir. A gente pode construir um prédio, que não é um ser vivo, pode construir um carro, um livro, qualquer coisa que a gente constrói não é vivo, né? E são úteis para a gente, né? Computador que a gente está tendo aula, Computador. por exemplo. Mas é Uma normal a gente pensar garrafa. uma garrafa. Então, pessoal, a gente tem os seres que a gente encontra naturalmente na natureza, como o rio, o sol, as montanhas, as pedras, os objetos que a gente constrói, os seres humanos, mas os seres humanos não são os únicos a construir as coisas, né? Aqui a Ada está lembrando a gente disso. Geralmente, pensamos que pensamos em coisas construídas por seres humanos, mas outros seres vivos também são construtores, né? Aí eu peguei aqui duas imagens para vocês, né? Esse passarinho aqui, não sei se já ouviram falar, ele se chama João de Barro. Alguém já ouviu falar desse passarinho? Ô, senhor, eu já vi um ninho dele. Uhum. E o ninho dele é feito do quê, Tomás? Galho? Não. O Aí eu nome não já sei. diz, né, gente? Eu só João de vi. Barro. Ó, o nome Barro. dele é João de Barro, exatamente. Ele vai pegar esse barro lá no rio, lá perto do rio, e vai trazendo para a árvore e aos pouquinhos vai construindo. Que nem a gente constrói nossa casa com tijolo, com cimento, o João de Barro faz a casa dele com o barro. Por isso que ele tem esse nome. Olha só que legal. E aqui do lado a gente tem os castores, que eles constroem a casa deles com a madeira, que eles vão roendo com o dente dele, né? Eles são uma espécie de roedores, que nem os ratos. E até mesmo a capivara, que também é outro roedor. Pode falar, Vitória. O nome dele é João de Barro, então a casa dele é de barro. A casa dele é de barro. Você tá vendo aqui, ó? Aqui tem Só a casa falta dele ele tá ser feita de de barro barro. também. Oi? Só falta ser de barro também. Só falta ele ser de barro também. É porque ele sabe mexer no barro, né? Ele não sabe fazer cimento que nem a gente. Mas o barro ele consegue pegar perto do rio e montar a casa dele. É barro e graveto, né? Ele faz uma união de graveto com barro e constrói. É verdade. Ó, vocês podem ver até que tem uns galinhos aqui na foto. Mas é principalmente barro e ele coloca também umas madeirinhas para ajudar. Aí na foto dá pra ver, tipo, pequenos risquinhos, que seriam os paus, Os pauzinhos. de fininho. Aham, exatamente. Fininho. É um pássaro engenheiro. Ele é um construtor. E tem vários animais que constroem coisas, né? Por exemplo, a formiga faz o formigueiro, o Parece que esse cupim, negócio redondo, parece que esse negócio redondo parece casa de abelha. parece casa de abelha, né? Mas é casa do João de Barro. Aí, a Isabelle falou outro animal que constrói, a abelha, que faz a colmeia. A gente tem os cupins, que fazem aqueles cupinzeiros enormes também, que é feito de barro. Então, o que eu queria que vocês entendessem, mais do que tudo, é que esses objetos inanimados, esses seres não vivos, eles são muito importantes para os seres vivos, né? Então, os seres vivos e os não vivos, eles se misturam, né? Eles interagem entre si, e eles formam o ambiente, eles formam os lugares. Então, sem a água, não existe vida. Sem o solo que a planta cresce, não existe vida, entenderam? Então, a gente acha que os seres vivos não são tão importantes, não vivos não são tão importantes, mas eles são muito importantes também. Gente, então a gente falou dos seres não vivos, agora a gente vai falar de um ser vivo, de um tipo de ser vivo muito importante, que são as plantas, tá certo? Então a gente precisa lembrar que as plantas, elas são vivas. Muita gente acha que planta não é ser vivo, mas é um ser vivo sim. Então vamos conversar um pouquinho sobre elas agora, rapidinho, tá? Mas antes disso, a Ada tem uma pergunta para vocês. Vocês se lembram das 3 coisas que são necessárias para os seres vivos, né, para a vida deles? Água, comida. Água, comida e... E respiração. Bem, comida aqui, água e respiração.
Essas são as 3 coisas que a gente precisa. Seres vivos precisam, né? Professor, não pode escrever? Depois escreve. Na segunda parte da aula vai ter escrita, vai ter várias coisas. Tem várias coisas de escrever? Vamos ter várias coisas de escrever. Então, pessoal, a Ada ela tá fazendo uma pergunta, né? Nós sabemos que as plantas são seres vivos, né? Ela pergunta para Ali, Ali, você saberia me dizer como as plantas se alimentam e bebem água? Não Deixa a Ali sei, responder. Ada. E vocês sabem? E aí, José, Eu você sei. sabe? Fala pra gente, então. Da onde que as plantas bebem água? É. Da raízes. É justamente o que o José falou, a Ada tá falando aqui, ó. As plantas absorvem a água com as suas raízes. Então, elas bebem água por ali, pela raiz, no chão. Então, a água que tiver no solo, a planta vai absorver. Vai beber com a raiz. Fala, Vitória. Eu tenho uma planta e eu sempre que eu vou dar água para ela, eu jogo embaixo. Aham. Porque ela bebe pela raiz, não por cima. Muito bem. E como que ela se alimenta, gente? Já viu uma planta comer uma fruta? Já viu uma planta comer uma maçã? Alguém já viu isso acontecer? Você quer Nunca. falar, José? Pode falar, Nunca, José. nunca, nunca, nunca. Eu já vi. Já viu uma Desde planta comer pequenininho. uma maçã? É porque um dia eu coloquei uma maçã, cavei lá no baixo e coloquei a maçã embaixo da raiz. Depois eu comi, fui olhar, a maçã Comida. desapareceu. Essas coisas que ficam na terra, a gente tem vários bichinhos bem pequenininhos, que são as bactérias, que elas se alimentam das coisas que ficam na terra. Então, né, isso tem a ver com a aula, porque as plantas elas vão se aproveitar dessas coisas também. De certa forma, o José não estava tão errado. Você quer falar, Vitória? É, a pedra fica parada, né? E a Mas, planta também. tipo, mas como que é tipo comido, sendo que a planta fica parada? Então, a Ada vai explicar isso agora. Isso é um mistério Ó, desse Senhor. muito bem. Então, aqui, ó, a Ada está falando para a gente, né, no caso, o seu alimento, né, no caso das plantas, ou melhor, a forma que as plantas produzem energia é através de um processo chamado fotossíntese. Ó, todo mundo repete esse nome difícil. Fotossíntese. 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 Síntese. Fotossíntese. Vocês Eu já lembram de ouvi foto, falar. fotossíntese. Aqui tem uma Eu já imagem ao ouvi lado. falar do desenho. Fotossíntese. Aqui, pessoal, a gente vê a imagem de um girassol, né? Fotossíntese. Fotossíntese. Então, aqui, essa imagem está explicando para a gente como que é esse processo de fotossíntese. É como a planta, ela consegue ter energia, né? A gente precisa comer nossos alimentos para a gente ter energia. A planta, ela não faz isso. Ela faz outra coisa bem interessante e bem diferente. Vocês sabem, né, que no ar tem vários tipos de gases, né? A gente tem o oxigênio que a gente respira, mas tem outros gases, que é, por exemplo, o gás carbônico. Quando a gente está no mindfulness, a gente puxa o ar pelo nariz, a gente puxa o ar oxigênio e a gente solta pela boca o gás carbônico. A planta ela vai fazer uma coisa diferente. Ela vai pegar a luz do sol, então aqui está escrito luz solar, ela vai pegar o gás carbônico que está no ar, vai pegar esse gás carbônico, vai pegar também os minerais, ou seja, as coisas né, que tem na Terra, que são nutrientes para ela, né, que servem de alimento para ela, vai pegar a água que tem na Terra e vai misturar a luz do sol com os minerais, com a água e gás carbônico e vai produzir a sua energia. Então, olha só. Ela vai pegar, ó, sol, que é muito importante, a água e esse gás carbônico. Ela vai pegar tudo isso, né, principalmente pelas folhas dela, né, que ela absorve o sol e o gás carbônico, e vai transformar esse gás carbônico, esse sol, essa água,
em energia. E também vai fazer, vai transformar o gás carbônico em oxigênio. Olha só que diferente. Então, ela vai transformar o gás carbônico em oxigênio para fazer a sua energia, para ela poder crescer forte e saudável. Olha que diferente. Quer falar, José? A Vitória também. Eu tenho uma pergunta, Pode professor. fazer. Essa planta aí é o girassol, É o girassol. Isso. mas o sol está atrás dela. Exatamente, o girassol fica... O sol está atrás dela. Uhum. O trem amarelo e no meio vira para o sol, vira para a direção do sol. Por isso que chama girassol, porque ele gira até o sol. Sim. Essa imagem está meio errada, essa questão dele estar atrás do sol. Ele geralmente está olhando para o sol mesmo. Mas é bom a gente lembrar, já que você está falando do sol, que a gente tem 4 coisas muito importantes, né, que a planta precisa. É como se a planta transformasse a luz e o gás carbônico em alimento para ela. Então, ela faz um processo muito interessante de transformação. Ela precisa de 4 coisas: o sol, a luz do sol, o gás carbônico, que é esse gás que a gente tem no nosso ar, os minerais e a água. Nesses dois, né, o mineral e a água, a gente encontra debaixo do solo. E aí ela vai pegar os minerais e a água pela raiz, o gás carbônico e o sol com as plantas e vai misturar dentro dela e produzir a energia para ela poder viver. E aí ela vai fazer energia e oxigênio. E quando ela faz isso, ela purifica o ar, ela deixa o ar mais puro, porque aí ela produz o oxigênio que é importante para os animais e outros seres também viverem, tá? Pode falar, Vitória. Aí, o nome de lá que você disse que era pra gente tentar falar, até agora eu não consegui falar. Então vamos falar junto. Ó, foto, Foto, fotossíntese, síntese. Eu não consigo. síntese. Ó, fala sim, Sim. sim, T, Síntese. sim, T, Z. Fala sim, depois tem o T e o Z. Síntese, síntese. Aí, Fotossíntese, Fotos. fotossíntese. aí depois, Gente, depois que ela terminar de falar isso, ela vai no fotossíntese. Aí ela pode ficar falando de fotossíntese, fotossíntese. pessoal, o nome Síntese. talvez não seja tão importante. O mais importante que vocês precisam saber é que a planta ela consegue produzir a sua energia sozinha. E como que ela faz isso? Ela precisa do sol, precisa dos minerais, precisa da água e precisa desse gás carbônico, que ela vai depois transformar em oxigênio e vai produzir sua energia. Outra coisa importante que é bom vocês saberem é que a planta ela vai fazer o ar ficar mais puro por causa disso, entendeu? Porque ela vai transformar o gás carbônico em oxigênio. O Certo? professor. Oi. O professor, essa planta é mágica? Desculpa, não entendi. A planta é mágica? Não, ela não é mágica. Ela só tem Mas uma então habilidade por quê? especial. Então, por que o... Eu não sei, mas não, o regador que tá regando ela não tá voando. Não tem nenhuma pessoa para segurar, não? Nenhuma pessoa para segurar? Uma Ela pessoa é, para Letícia. segurar? Letícia, é só um desenho, Letícia. Não é de verdade que acontece assim, não. O desenho tá só para ilustrar Acontece de verdade, e ela sim, precisa de acontece. água, entendeu? Aí tem A um regador desenhado para representar alguém molhando, só não tem a pessoa, tá bom? É Ô, só um desenho. professora, isso é Oh. real, só que a fotossíntese é real, só que
Sim, a O desenho não. fotossíntese é real, como o Vitor estava explicando para vocês. É, todas as plantas, elas fazem esse processo. Então, o fotossíntese, para vocês poderem fixar bem, é o processo que a planta faz para poder sobreviver, para poder ter uma vida. Então, é todo o processo que ela faz para poder ter vida. Então, vai desde o sol que ela recebe, do gás carbônico que ela recebe nas folhas, de como ela se alimenta com a água, com os minerais e de como ela manda de volta o oxigênio para o ar para poder purificar o nosso ar. Então, por isso que é muito importante também a gente preservar as árvores, as plantas. Quanto mais árvores, mais espaços verdes na cidade, preservar as florestas, melhor para a gente. Por quê? O nosso ar ele está muito poluído por causa da poluição, tanto de carros, das indústrias, e aí a camada de ozônio está ficando destruída. E com isso, o tempo fica muito quente, fica desregulado. Então, por exemplo, ou fica muito quente, ou dá chuvas que podem destruir vários lugares, onde fazia um frio, está fazendo muito frio. Então, a temperatura do planeta está desregulada. E por que está desregulada? Por falta do oxigênio, porque as pessoas estão desmatando, estão destruindo as florestas. Então, é super importante a gente preservar as áreas verdes e quanto mais planta no mundo, mais verde, melhor, certo? Exatamente. As plantas, elas servem como um filtro do ar. Elas filtram esse ar para a gente, para ele ficar mais puro, para a gente poder respirar melhor. Então, é muito importante preservar a natureza, né? As plantas, as árvores e também os oceanos, porque também tem algumas algas que produzem esse oxigênio, que também são muito importantes para a gente. Pode falar, Heitor. Professora, posso ir no banheiro? É só um instantinho que a gente vai ir para o intervalo, aí você vai. Gente, então vamos para o intervalo agora, mas antes de ir para o intervalo, eu quero que vocês se lembrem que a planta, ela produz seu próprio alimento, né? A gente agora vai para o intervalo, já vai comer o nosso lanche, porque a gente não consegue ter essa habilidade. Mas as plantas não precisam comer nada, porque elas usam a fotossíntese para se alimentar. Então, lembre-se disso. As plantas produzem seus alimentos com o sol, com o gás carbônico, a água e os minerais. Tá bom, pessoal? Isso é o mais importante para vocês saberem. Gente, vamos falar rapidinho sobre as partes das plantas. Eu acredito que vocês já conhecem esses nomes, né? Acho que vocês... Mas só vamos ver aqui, só para a gente relembrar. Vai ver que vocês aprendem uma palavra nova. Essa parte aqui da planta, né, que vocês estão vendo, é o fruto, né? Todo mundo conhece essa palavra, fruto. No caso aqui, como é uma árvore de mangas, né, uma mangueira, o fruto da mangueira é a manga. Essa região aqui mais dura, né, que é onde tem a madeira, ela é chamada de o tronco. E aqui embaixo, né, não dá para ver tão bem nesse desenho, mas a gente tem a raiz, certo? Então a árvore ela tem a sua raiz, o seu tronco, né, ela tem os seus frutos. Ela tem uma outra palavra que é a copa, que é a parte das folhas. Então ela tem raiz, tronco, fruto e copa. E aí, aqui a gente tem também a florzinha, né? Temos a flor inteira, né? Aí, que região é essa? Qual é o nome dessa parte, gente? Da flor, nas plantas? Essa Folha. parte verde é a folha, né? É muito importante essa parte da planta, que é onde ela vai absorver o sol e o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Aí, quando a gente fala de flor, como se chama o pedacinho da flor? Alguém sabe? Pétula. Pétala. Muito bem. Então, a flor, ela tem as pétalas. E também, né, as flores e algumas plantas menores, as plantas menores, ela vai ter o que a gente chama de caule. Alguém já conhecia essa palavra, caule? Eu já. Sim, eu sim. Então, o caule, ele é que nem o tronco,
só que o tronco ele é de madeira, ele é duro, ele é forte, ele é bem grosso. O caule já é mais fininho, ele é verdinho, você pode arrancar o caule, você pode Verdinho. cortar ele. Então, né, o caule é como se fosse o tronco das plantas que são pequenininhas, certo? Então, a gente tem essas palavras, fruto, tronco, raiz, né? A gente tem a palavra copa, que eu não coloquei aqui, que é o conjunto das folhas. A gente tem as folhas, a gente tem as pétalas e a gente tem o caule, tá bom, pessoal? E a gente tem aqui, eu coloquei mais três outras palavras. Aqui a gente tem uma semente, né? Então, toda árvore, toda planta vai nascer de uma semente. E aqui a gente já vê uma plantinha nascendo, né? Alguém sabe o nome da plantinha que está nascendo? Broto. Broto. Então, o broto é essa plantinha que está saindo da semente. É como se fosse uma planta bebê. É o broto. A gente tem a semente, o broto, e aqui a gente tem o galho de uma árvore, né? Então, eu só estou lembrando vocês dessas palavras, que todo mundo, acho, conhece quase todas elas. E agora, né, essas são as partes das plantas. Tá bom, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Alguém sabe uma outra palavra que tem a ver com as plantas que quer falar? Ninguém? Nada? Todo mundo Eu silêncio? tenho uma dúvida. Pode falar. Como a planta, ela, tipo, bebe a água e come, que eu não tenho a mínima ideia. Aí a gente estava explicar pra ela? falando... Pode explicar para ela, José. Como as plantas bebem, ela bebe pela raiz. Você não tem que colocar água lá em cima, assim, pegar a planta tá assim, e jogar água assim. Você tem que colocar água por baixo, onde que tá a raiz, porque ela bebe na raiz. Se não, ela vai ficar com sede. E também ela se alimenta do sol. Ela, tipo, pega o, o ar carbônico e o sal. Aí para ela é tipo uma comida. Isso. Eu acho que a gente explicou isso, Isabelle. Eu acho que você estava no banheiro quando a gente falou disso. Então, vamos aqui, ó, rever essa imagem que a gente viu na primeira parte da aula. O José falou tudo certinho, só algumas coisas que eu preciso complementar. Aqui tem a raiz das plantas e elas vão absorver a água por essas raízes. Tá vendo aqui, Letícia? Isabelle, a imagem? Então, é assim que ela bebe água. Aí, a alimentação da planta, ela vai fazer por uma coisa chamada fotossíntese. Tem esse nome difícil, mas é basicamente a planta ela vai pegar a luz do sol, o gás carbônico, que é um gás que tem no ar da gente, e vai pegar também a água e os minerais que tem no solo, no chão, na terra, e vai transformar em energia e vai poder se alimentar de tudo isso. Então ela vai misturar o sol com esse gás carbônico e os minerais e vai se alimentar disso, entendeu? Ela vai produzir a própria comida dela. Isso é uma habilidade especial das plantas, chamada fotossíntese, entendeu? Então ela vai pegar, né, essa luz do sol e o gás carbônico pelas folhas dela. Então vocês podem ver, se vocês colocarem uma planta numa sala escura e vocês podem dar água para ela todo dia, ela vai morrer porque ela precisa do sol para se alimentar. Pode falar, Vitória. Eu tenho uma plantinha e sempre ela fica lá na rua, né? E sempre que eu vou dar água pra plantinha, ela eu ponho tipo na raiz. Eu Uhum. ponho embaixo. Água, É tipo, porque é pela raiz que ela bebe água. Muito bem. Gente, então, hoje
além de uma aula de descoberta, a gente tem uma atividade chamada checkpoint, que é aquela atividade que a gente pratica algumas coisas que a gente aprendeu durante esse tempo. Então, olha só, a gente tem aqui se reuniu a Cleo, o Edgar e o Guima para a gente fazer umas atividades com eles, tá certo? Tá bom. São coisas relacionadas às plantas, a gente não vai mudar de assunto, mas a gente vai fazer algumas coisas. Então, a gente vai escrever algumas palavras que ele estava Professor, querendo. você esqueceu de falar Qual? um. A Ali, né? Sim, mas eles estão sempre com a Ali, né? A Ali está sempre com a gente. É. Então, Tem que ver ela. a gente vai ver algumas palavras aqui e vai depois escrever elas. Então, a gente vai escrever essas palavras. Primeiro, a gente só vai falar essas palavras e vai tentar ler rapidinho, tá? A gente não vai ler um por um, eu vou ler para vocês. Então, essa primeira palavra é a palavra árvore. Aí a primeira sílaba dela aqui, vocês podem ver, é ar, depois tem o vo, depois tem o re, árvore. Vocês podem ver que o R, ele é um R fraco, porque ele está no meio de duas vogais, por isso que ele faz som de re. E o ar é por causa desse Rzinho aqui, depois do A, tá bom? Aí a gente tem essa palavra raiz, né? Começa com Ra, R-A, depois vem o I, e depois a gente tem esse Z. O Z no final das palavras, ele vai ter esse som meio parecido com S, que faz raiz. Esse is é por causa desse Zzinho aqui, que ele faz um som parecido com S. Raiz. A gente já vai escrever essas palavras, não precisa se preocupar. Raiz. Aí tem caule, né? O CA forma K, aí o U e depois o LE, né? Essa é uma palavra mais fácil. Caule. Aí essa daqui já é um pouquinho mais complicada, que é o tronco, que tem essa sílaba que a gente ainda não conhecia, que é o tro, o TRO, com N fica tron, e depois o C com O forma o co, tronco. O galho, G-A-G, L-H-O, lho, Ga, lho. A folha, F-O, fó, L-H-A, lha, folha. Flor, que é CF com L, e o O forma flor, com R forma flor. Pétala, que é um pouco mais fácil, né? São sílabas que vocês conhecem todas elas. P com E forma P, o T com A forma tá, e o L com A forma lá. Pé, tá lá. A gente tem um acentozinho que forma esse pé, não P. Por isso que é pétala, não pétala. E acho que essa é a última palavra, a palavra fruto. Fru, F-R-U, fru, e T com O, to. Fruto. E tem semente, essa é a última agora. C, S-E, o men, que é M-E-N, men, e o T-E, mente, semente. Tá certo? Você quer falar, Acho que Vitória? eu falo mente. Quase que eu falei mente. Na pétula, ali, tipo, a pétula escreve com K, não com T. Não, é com T. Ó, vou voltar lá. É porque a palavra é pétala, não é pétula. É com A. É pétala. Pétala. Ó, P-E-T-A-L-A. Pé, porque tem esse acento, né? Pétala. A gente vai escrever essa palavra. Vamos lá, pessoal. Professor, já é Oi. para escrever? Não, eu vou colocar aqui. Agora é para escrever. Gente, então a gente viu essas palavras e agora vocês vão copiar elas aqui nesse quadrinho. Tá bom? Acabei. Mas já você foi copiando Eu enquanto estava foi escrevendo falando, né? enquanto você estava falando. É muito rápido, muito mais. E você leu também as palavras? Sim. Muito bem.
É isso aí. Copiem com atenção. Presta atenção em cada letrinha, cada sílaba. E tenta lembrar como que é o som delas, né? Então, já na hora que vocês estão escrevendo, vão praticando a leitura também dessas palavras. Que eu acabei de passar cada uma delas, cada sílaba, então vocês viram, já sabem qual palavra é qual. Tentam ler também elas, é importante. O Tomás, que já terminou de escrever, pode fazer um desenho se quiser. Tô fazendo. Tá fazendo? Legal, Uhum. bacana. Tá boa. Professor, já terminei. Muito bem, Heitor. Parabéns. Faz um desenho dessas coisas que a gente viu na aula, então, o que você acha? Terminei. Já fiz os desenhos. Muito bem, Tomás, muito bem, Isabelle. Isso aí. José terminou também? Tá Mandei no desenhando? chat. Professor, ele mandou lá no chat que terminou. Ah, eu não vi. O Desculpa. professor, é obrigatório desenhar? Não, não é obrigado. Se você quiser. Se você não quiser, bem não desenhar. Eu mandei no chat que eu terminei. É que às vezes não aparece pra mim, porque eu tô E- apresentando a tela. Tem vezes que eu nem sei. Aham. É que às vezes ele não aparece sempre. Porque como eu tô mostrando essa imagem fica toda ocupando a minha tela. Então eu não consigo ver tudo. Nem todas as crianças também não consigo ver direito. Mas tô dá certo. Desculpa ter te perguntado. Não tinha visto. Agora tô vendo aqui a sua mensagem. Tudo bem. E Vitória, Letícia, como é que vocês estão? Tô fazendo ainda? Eu tô. Tá certo. Só falta uma, duas. Uma, duas. Só falta duas. Eu tô Só terminando. só falta essa e mais duas. Muito bem, falta duas. Professor, Muito bem. Oi. que como tem como saber, tipo, o Tomás colocou no grupo ou lá no chat. Oi. Aí como é que eu vou saber que foi Tomás? Porque tem escrito em cima o nome de quem mandou. É. Ah, saber disso não. Uhum. Tem várias coisas que a gente vai aprendendo com o Zoom, que aí a gente vai conhecendo aos poucos. Acho que quase tudo na vida é assim. Muito bem, Letícia. Então vai lá. A última palavra é um pouquinho grande, mas você vai escrever rapidinho. Professor, Oi. eu nunca mandei nenhuma vez. O emoji que eu menos uso é esse e esse. Esses são emojis que eu menos uso. O resto tudo uso. Eu uso esse. Só todos que eu uso. Nem É pretendo usar legal. esse daqui. O quê? É legal usar os emojis. Eu vejo que vocês gostam de brincar com eles. Mas eu tenho que mandar aquela tendo risada como tem que mandar na hora certa. Professor, Mas professor, Oi, Letícia. você consegue ver a minha tela? Você consegue ver a minha câmera? Consigo, sim. Tá bom. Então, você tá olhando nela? Tô olhando ela. Tá bom. O senhor tá olhando? Então você bateu palma, é? Sim. Muito bem.
Terminei. E qual é a Maravilha, próxima gente. atividade? Isso aí, Letícia. Qual a próxima atividade? Então, a gente fez essa atividade aqui com o Guima, que é o Bem-te-vi da leitura, e o Edgar, que é o Corvo da escrita, né? E também você esqueceu o... Você esqueceu Dali. o Falcão Da do Cleo. Matemática. Então, a gente não fez com o Falcão da Matemática porque não era de matemática. Então por que ela estava ali? Porque ela vai ser a atividade dela agora. Olha só. Olha! Vai te eu fazer vou algumas precisar contas aqui. Calma aí, que eu vou precisar de uma coisinha bem rápida. Então, pessoal, agora a gente vai fazer essa conta armada. 6 mais 36 Professor, calma aí. mais Não, pessoal, peraí. 41 mais 36. Gente, atenção. Vou explicar aqui. Que eu faço isso. Gente, só uma coisa. Aqui, pessoal, é 43, tá? Mais 16, tá bom, gente? Então, aqui, ó. Aí já tem um número aqui na Copa das Árvores, que é o 43. Professor, Você vai somar com 43 mais 16? mais 16, que está aqui no tronco da árvore. E aí o resultado vai aparecer aqui na raiz, assim que vocês fizerem. Então, só lembrando... Oi, Olha, pessoal. nos galhos tem a conta. Tem a conta 4 e 3. Ó, E aí? gente, esse daqui é uma Letícia, conta... é uma conta armada, Letícia. Não é para você somar 4 mais 3 e 1 mais 6. Você lembra que a conta armada, a gente aprendeu que unidade fica debaixo de unidade e dezena debaixo de dezena? Então, é a mesma coisa. Ao invés de você olhar para o número separado, você vai olhar para o número todo. Então, o número todo é o número que está na primeira parcela, que é o número 43. Na segunda parcela está o número 16. E aí você vai somar 3 mais 6, colocar o resultado aí embaixo, e somar 4 mais 1 e colocar o resultado aí embaixo. E depois você vai ler o número todo. Qual os dois números para poder ler e descobrir quanto que dá. Tá bom. Exatamente. Letícia, ó, vou explicar como a professora falou. Eu acho que Aqui em cima, olha aqui a tela do professor. Aqui em cima, a gente tem, na copa da árvore, o número 43. Embaixo, vamos fazer essa canetinha. essa canetinha é aquela que não deu certo, lembra? Acho que é só para quem está apresentando que funciona. Mas um dia deu para mim um dia. Ah, então um dia a gente vai ver como é que faz isso daqui. E aí embaixo aqui no tronco, a gente tem o 16, tá certo? Uhum. Então você vai somar o 43 com o 16. Ó, então como a gente vai fazer? É uma conta armada. Então aqui a gente vai ver primeiro as unidades. As unidades é esse 3 e esse 6. Então as unidades estão nessa árvore aqui. Essa seria a árvore da unidade. Entendi. Aí você vai somar e vai colocar o resultado aqui na raiz. Aí? E aí depois vai somar o 4 e o 1. Oi? Precisava mesmo fazer uma bolinha? Não precisa fazer bolinha. É que eu fiz só por exemplo. Tá certo? Quem for terminando, me vai avisando que vai colocando a palminha, por favor. Professor. Alguém não entendeu? Oi. Eu já terminei. Terminou? Ótimo. Muito bem, Vitória. Mandei no chat. Terminei. Terminei. Muito bem. Isso aí, Eu gente. tinha sido o primeiro, mas mandei no chat. É que aqui o chat não tá aparecendo para mim, desculpa, pessoal. E você, Letícia, como é que tá aí? Eu tô fazendo aqui, eu apaguei pra fazer de novo. Eu vou fazer certo que tá aí na tela. Com piano, não vou fazer árvore, não, eu vou fazer o número. Tá Tá bom, bem. faz o número mesmo. Professor, eu acho, pelo menos eu acho que o meu tá certo. Tá certo.
É, O meu acho que vai vou... estar certo. Eu já fiz, eu não vou contar como eu fiz. Não, conta assim, Letícia, conta pra gente ver se você tá fazendo certo. A gente já corrige com você, tá bom? Ajuda a professora a corrigir. Eu tô fazendo aqui, eu vou começar aqui. Eu vou Faz fazer. comigo, faz comigo, Letícia, o que você acha pra gente corrigir essa conta? E Tá que bom. mais? A gente até tinha outras contas, mas não vai dar tempo da gente fazer, tá? Então só vai ser essa. Mas tinha outras contas que a gente podia fazer. Professor, eu vou fazer uma conta aqui no chat, mandar, tá bom? Tá, mas primeiro presta atenção na correção aqui, rapidinho. Vamos lá, Letícia, ajuda o professor, então. Professor, eu acho que eu sei. Aham, tá certo. Então, confira se tá tudo certo na sua conta. Vamos lá, Letícia. Como é que a gente faz essa conta aqui? 43 mais 16. Me ajuda. 43 mais 16. Uhum. Letícia, 43 mais 16? Não sei não. vem cá então me ajudar. Como é que você faria essa conta? Eu faço bolinha. Primeiro você pega... Eu fiz, olha, sabe o que eu fiz? Eu fiz 6 bolinhas mais 3 bolinhas. E deu quantas? Vou contar agora. Então conta pra mim. Professor, eu sei quanto que é. Tá. Deu 9. Então, 9. Muito bem. Então a gente vai colocar 9 aqui. Aí embaixo tem por E aqui, quanto que dá 4 mais 1? 4 mais 1. É. Faz nos dedos. Mais fácil, eu acho. Deu 5. Deu 5. Muito bem. Então, a gente vai pôr 9 aqui. 9 nas unidades, são 9 unidades. Vamos lá, então, só na nossa revisão, para a gente terminar nossa aula, finalizar. Hoje, nossa semana, tá certo? Então, a gente estava fazendo agora a atividade de checkpoint, então a gente escreveu algumas palavras relacionadas às plantas. Essas atividades que a gente faz Nunca ouvi falar. de alguns tempos em tempos. Eu Que é nunca- É para pra... relembrar, Letícia, o que a gente aprendeu durante as 2 semanas. Sempre tem a primeira semana, que não tem minimapa nem nada. Aí tem a segunda semana que tem o minimapa. E na sexta-feira, além da descoberta, tem o checkpoint, que é para a gente relembrar o que a gente aprendeu durante as últimas 2 semanas. É isso, tá bom? Tá certo? Então, por isso que a gente praticou um pouco de escrita, né? Que a gente estava praticando escrever algumas palavras, que foram as palavras, né? Árvore, flor, pétala. Depois a gente fez uma conta de matemática, que era uma conta armada que a gente também estava praticando nesses últimos dias. Tá certo? Então, e na aula de hoje, né, na descoberta, nós falamos também sobre os seres não vivos, né, no comecinho, e depois a gente discutiu sobre as plantas, principalmente sobre, né, as partes das plantas e a fotossíntese, que é a forma que a planta se alimenta, né, que é a forma que ela pega a luz do sol, o gás carbônico, a água e os minerais e transforma em energia no seu alimento. Tá certo, pessoal? Então, obrigado a todos. Professor, você esqueceu Oi. de falar uma coisa que a gente fez na aula. O quê? Ué, a novidade, você nunca As das novidades. novidades na aula. Eu sei que a novidade no começo, só que na aula a gente também sempre faz a novidade. A gente também fez novidade e você não foi na loja. Você é esquecido, hein? Eu sou esquecido mesmo. Você lembra da aula passada, você lembra? Mas só que agora, bem mais perto das novidades, você não lembra. É verdade. Eu sou meio esquecido mesmo, Letícia. Tem que lembrar. E a professora também. Mas você ajuda a gente a lembrar. Muito obrigado por lembrar. É isso daí. Se a gente esquecer, você pode lembrar a gente, tá? Tá bom. Então, é isso. Então, a gente termina a nossa semana assim, né?
Então, bom fim de semana para todo mundo. Professor, Oi. a outra semana eu não vou ter aula, mas eu tenho uma boa novidade, professor. Qual é a A novidade? Hoje eu vou ficar na escola um tempão. Que legal. Aproveita então, que aí você vai ficar semana que vem sem ir para lá. Então, pessoal, aproveitem o fim de semana, brinquem bastante, descansem. E aproveitem também, quem sabe, ler um pouquinho, não sei. Então é isso. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Bom fim de semana.